Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta à continuação do nosso curso sobre Google Documentos, o famoso Google Docs. Sem delongas, vamos aqui então para a nossa tela de visualização do documento que a gente já estava trabalhando. Na aula passada, nós aprendemos então a inserir texto, a formatar esse texto utilizando a formatação de alinhamento à esquerda, centralizado, à direita, justificado. Aprendemos a colocar negrito, itálico e também a colocar a lista de marcadores numéricas ou também a lista de marcadores apenas com símbolos. E nessa aula nós vamos explorar um pouco o menu Inserir. E o primeiro item do nosso menu Inserir é o item Imagem. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre inserir imagens dentro do nosso documento. Nós vamos vir aqui então no botão, no menu, né, Inserir. Vamos vir em Imagem. A primeira opção que nós temos aqui em cima é o fazer upload do nosso computador. Vamos utilizar essa primeira função? O que essa primeira função faz? Ela busca uma imagem dentro do nosso computador e a partir daí ele vai trazer para o nosso documento que está na nuvem. Então vamos clicar, vai abrir uma janela onde a gente vai poder então buscar qual elemento que a gente quer utilizar dentro do nosso computador. Você vai ter uma lista aí de imagens salvas que você vai poder trabalhar. Vou pegar, por exemplo, essa do sorvete, vou clicar em abrir, ele vai fazer upload, olha só como essa imagem é grandona, né? A resolução dela é bem grande. Vou clicar uma vez sobre ela, note que vão aparecer essas marcações no formato de quadradinho. Essas marcações têm algo interessante para a gente conversar a respeito. Bom, esses quadrados que estão nas pontas, né, nas laterais, eles permitem que a gente reajuste a imagem de maneira proporcional, né? O lado direito e o lado esquerdo da imagem serão reajustados proporcionalmente. Essas marcações nas laterais internas, né, nos centros, tanto superior quanto do lado esquerdo e direito, permite que a gente achate a imagem para a direita ou cima e baixo. Por enquanto, eu vou só reajustar a imagem no tamanho proporcional. Então, eu quero que ela fique menor. Eu clico, seguro com o meu mouse e arrasto e verifica aí se está ocupando o tamanho que eu gostaria dentro do meu texto. Então, vou clicar aqui de novo, quero menor um pouco. Bom, nota que quando eu diminuir para uma quantidade adequada, ele nem foi para a segunda página, ele ficou contido dentro da página mesmo que eu já estava trabalhando. Aí você vai ajustar para o tamanho que você quiser e precisar aí de visualização dentro do seu texto. Lembrando que esse diminuir ou aumentar aqui, ele não diminui o tamanho físico do arquivo, apenas a visualização dele dentro do documento. A outra opção que eu havia dito, que agora na tela está melhor para a gente visualizar, é arrastar para a direita ou para baixo. Qual que é o problema nesse tipo de situação? O problema nesse caso é que a gente tem um achatamento, né? Uma desconfiguração da imagem. E às vezes isso não é tão legal assim para o efeito da imagem final, né? Então eu prefiro sempre organizar pelas laterais. Bom, uma vez que a gente inseriu uma imagem de dentro do nosso computador, o que mais que a gente pode fazer em relação a essa imagem? Por exemplo, eu vou colocar uma porção de texto aqui. Este é o meu sorvete preferido. Vou colocar, vou copiar aqui, vou colar mais uma série dessas frases, apenas a título de utilizar texto e imagem junto, tá? Quando a gente seleciona essa imagem, aqui no rodapé, nós temos algumas posições que essa imagem pode assumir em relação ao texto. A primeira delas é chamada de inline. O que isso quer dizer? Que essa posição do sorvete, né, da figura, ela vai ficar dentro de uma linha, ela vai ocupar uma posição de linha. Então, nota só, eu vou clicar e vou arrastar, verifica que o cursor do mouse está mostrando a posição onde essa imagem vai ocupar em relação ao texto. É como se ela fosse um caractere. Então, vou soltar aqui, ela está ocupando agora esse campo da imagem, tá? Esse campo exclusivo da imagem. Então, essa é a posição de formatação chamada inline. Ele ocupa um lugar. Quer ver? Eu vou arrastar ele aqui para esse início de frase. Aliás, aqui para cima, em frente ao este. Então, eu vou colocar, vou arrastar para cá.
olha só, a frase estava completa aqui e ela começou exatamente onde eu pedi para começar. Vou colocar ela então depois dessa palavrinha este aqui que eu grifei para vocês. Ó. Vou arrastar ela para cá. Então ela ficou este, ela ocupou o espaço de um caractere, né, inline, e está ali naquela posição. Então, a gente pode utilizar, por exemplo, para fazer a referência a algum item de imagem. Às vezes você vai escrever algo do tipo assim, este é o botão maximizar. E aí você tem a imagem do botão maximizar e arrasta ele logo para a posição que você quer que apareça, né? Eu coloco ele bem pequenininho, como se fosse o botão maximizar de fato. Ou este é o meu sorvete, né? Este é o meu sorvete. Ele está compondo aí um espaço do texto, ele está inline. Deixa eu aumentar ele aqui de novo. Ok? Então, esta é a função inline para a imagem. Logo abaixo, eu também tenho ajustar ao texto. Quando eu clico aqui, ele já não ocupa mais apenas uma posição de caractere. Ele se molda ao texto. O texto, na realidade, vai ficar em volta, né, da imagem, vai contornar ao redor da imagem. Ele vai se ajustar mesmo ao perfil da imagem. Olha aqui, ele se ajustou para o lado direito. Vou trazê-lo cá para o lado esquerdo. Agora ele se ajustou ao lado esquerdo. Então, essa função, ajustar texto, vai depender de onde você vai colocar a imagem e ele vai se ajustar, o texto vai se ajustar às características da imagem. Aqui nesse caso, olha só, o inconveniente seria que este é o meu sorvete, ele vai saltar, né, partes do texto. Então, prefiro usar esse, às vezes, para o lado esquerdo, ou totalmente para o lado direito, ou mais acima, mais abaixo, né? Tentando não saltar porções de texto, porque fica um pouco confuso para a leitura, tá bom? Já essa função, a próxima, quebrar texto, ela vai fazer o seguinte, ela vai quebrar o texto, tanto é que a imagem mostra isso para a gente, né? Ela vai quebrar o texto abaixo ou acima, dependendo de onde a imagem estiver, só que aí na direção da linha. Olha só, vou tentar colocar bem no meio. Eu tenho pouca... Ah, não, deu, aqui deu. A pouca porção de texto que eu tenho, tem. Então, ela deixou uma parte do texto acima, saltou, quebrou, né, ocupou a imagem essa seção toda e trouxe o restante do texto logo para baixo. Então, a gente tem essas opções aí em relação à imagem. Temos o inline, que eu já mostrei, ajustar ao texto ou quebrar ao texto. Eu também posso colocar a minha imagem atrás do texto e sem variar na porção do texto. Olha só, quando eu faço isso, a minha imagem agora, independente da posição que ela colocar, ela não vai alterar o formato do texto, ela vai ficar logo atrás. E a outra opção que eu tenho é trazer para frente do texto. Então aqui a imagem vai cobrir o texto. Também não é uma opção boa se a imagem estiver totalmente desse jeito, né? Totalmente cheia. Quando é que eu poderia, por exemplo, usar isso? Se eu tiver uma condição de mostrar um texto onde ele não é a característica mais importante, eu também preciso da imagem, porque ela vai fazer parte da leitura. E aí eu posso criar um efeito aqui de transparência, começar a colocar uma transparência para que essa imagem ela fique sobre o texto, mas com transparência. Como que a gente pode fazer isso? Se você clicar com o botão direito sobre a imagem, aqui embaixo a gente tem opções de imagem. Então, eu vou clicar em opções de imagem e vai aparecer do lado direito essa janelinha com várias opções. Tamanho e rotação, a gente até fez, né? Largura e altura. A escala de proporção também, se eu quiser fazer por aqui. Ajuste de texto, exatamente o que a gente estava usando, que já aparece aqui embaixo para a gente. Você também pode fazer por aqui. A posição também da imagem em relação ao campo que ela tem que estar localizada dentro do texto. Novas cores, eu também posso alterar o grupo de cores dessa imagem, essas são as possibilidades. Por exemplo, eu queria um sorvete todo com a tonalidade verde. Clicou aqui, ele já muda para a gente. E, por fim, o que eu queria mostrar para vocês, os ajustes, né? Um deles é o transparência. Se eu trouxer para cá, para a direita, vai ficar transparente esta imagem. Ela está sobre o texto, mas está transparente. Também posso aumentar o brilho, diminuir o brilho, de acordo com o que eu achar adequado. Feito isso, né, depois de colocar também contraste, se eu quiser aumentar ou diminuir o contraste, vou clicar em redefinir. Opa, desculpa aqui, vamos colocar aqui.
Aliás, só redefinir para redefinir para os originais. Só fechar, essa nova atribuição da imagem já está prontinha. Nesse caso, dá para eu ver a imagem e também ler o texto. Não é muito comum a gente utilizar isso, né? Principalmente nos trabalhos com os nossos alunos, ou se você for imprimir esse trabalho aqui, vai ficar meio escuro, vai ficar borrado, mas também se eu for trazer alguma coisa de artístico para o meu texto com imagem, essa é uma opção que é possível com o uso do Google Docs, tá bom? Aqui em cima a gente viu também essa possibilidade que é o de girar a imagem. É só vir nessa bolinha, clicar com o botão e girar, colocar na posição que eu quero. Então ela gira, né, em todas as posições aí que eu achar necessária, tá? Dentro do meu texto, tá bom? Então assim, o inserir a imagem do nosso computador funciona dessa maneira, bem simples, bem fácil de utilizar, não tem muito segredo não, tá bom? A outra opção que a gente tem para inserir imagem é o botão inserir, só que agora, ao invés de eu buscar do meu computador, eu vou pesquisar na web. Então, vou clicar em pesquisar, vai abrir aqui do lado direito a busca de imagens do Google, e aí eu vou colocar uma palavra que eu quero, por exemplo, floresta. Cliquei em floresta, vou apertar o Enter e ele vai começar a pesquisar. Bom, vamos lá então pegar, por exemplo, essa primeira que apareceu. Antes de pegá-la, nota que do lado direito tem uma pequena lupa. Então eu vou clicar em visualizar a imagem para poder ver como é essa imagem. E olha aqui que legal. Trouxe essa floresta toda. Aqui em cima tem ó, outono, trilha floresta, foto gratuita no Pixabay, tá? Aqui já está dando umas informações interessantes para mim. Está falando que eu não preciso pagar por essa foto e que ela pode ser utilizada. Será mesmo? A gente pode então clicar e ir lá no site, é só clicar nesse link que vai nos levar para a janela onde essa imagem está localizada e ela está aqui, ó. Outono, trilha, floresta, árvores, caminho, num site chamado Pixabay. E aí é um site de venda de imagens, né? E está deixando copiar aqui, ó. Se eu clicar e fazer download, ele vai deixar fazer download grátis. Grátis para uso comercial, atribuição não requerida. Então, está falando aqui, ó, nessa licença desse programa, que eu posso utilizar e não preciso nem referenciar quem é que fez. Ou seja, não preciso nem citar o autor se eu não quiser. O que a gente tem que verificar aqui em relação a esses itens de imagem? A famosa questão sobre direitos autorais. Então, para eu utilizar imagens, eu tenho que tomar alguns cuidados, assim como eu faço em relação a texto, né? Eu não posso simplesmente pegar alguma coisa do texto de alguém e colocar no meu documento, porque pode parecer que é meu. Principalmente se eu for publicar esse documento. No nosso caso, a gente está trabalhando numa instituição e a gente tem distribuído esse material para os alunos ou tem distribuído esse material para outros colegas, ou podemos vir até a fazer uma página e distribuir nossos textos e as composições de textos e pesquisas. Nesse caso, a gente tem que tomar muito cuidado com relação às imagens. Os direitos autorais, a primeira coisa que vai acontecer em relação a isso é que se uma imagem ou uma parte de texto ela tiver direitos autorais, se a pessoa vir esse texto ou essa imagem em nossa publicação, a primeira coisa que vai fazer é nos notificar e pedir para que a gente retire. Se a gente não retirar, vai pedir ao Google, a quem é detentor da publicação, né, do espaço de publicação, que retire do ar a nossa conta, podendo até fazer com que a gente perca a nossa conta. E se mesmo assim não resolver, a gente pode ser até processado pessoalmente, né? Então a gente tem que pensar muito em relação ao uso das imagens. O melhor se fazer é fazer as citações, assim como a gente aprende a fazer trabalhos acadêmicos, vale também para as publicações diárias que a gente tem que fazer e mesmo para os documentos para a gente distribuir para os nossos alunos, para não parecer que essa imagem é de autoria minha ou que essa imagem fui eu que fiz com a minha própria câmera e estou divulgando. Mesmo se for eu que tiver feito, eu tenho que colocar uma legenda avisando que imagem é publicada pelo autor. E aí você também vai ser solicitado autorização para utilizar a sua imagem. Então a gente precisa pensar nesse foco de atenção e usar somente com referência. E aí como é que a gente vai fazer, né, para poder referenciar isso? Aqui embaixo ó, tem até uma descrição do Google, olha, a imagem está disponível para uso comercial com modificação. Selecione apenas imagens que você confirmou ter licença para usar. Vou clicar aqui, ó, saiba mais.
E o Google, né, assim como todas as ferramentas vão fazer isso, mesmo quem usa aquela função do Word de inserir imagem, já colocar a fonte, dependendo do tipo de imagem, mesmo tendo a citação da fonte, algumas vão requerer que você peça autorização para o autor. Vou mostrar isso daqui a pouquinho com um exemplo de imagens que são muito famosas e que as pessoas usam muito. Aqui o Google traz algumas informações sobre pesquisas de imagem, sobre o banco de imagens que ele tem. Uma coisa interessante é que essas imagens que são buscadas dentro do próprio documento, ele já filtra as imagens que têm esse tipo de licença, que é comercial com modificação, e algumas delas você precisa pedir autorização, outras não, como é o caso dessa, que a gente foi na fonte, nós vimos lá no Pixabay, que é um site de venda, que ele está liberando aqui o uso grátis dessa imagem e que não precisa atribuir quem é o autor. Nesse caso aqui, a responsabilidade é toda do Pixabay, mas dependendo do tipo de imagem, você precisa pedir autorização para o autor. Aqui, para eu referenciar, o que a gente poderia fazer? Pegar simplesmente esse link aqui, copiá-lo, né, para a nossa memória aqui do computador. Eu vou clicar aqui em cima em inserir para essa imagem ir para o meu documento. Olha aí, a imagem está no meu documento, a outra está até sobreposta, eu vou deletar ela aqui. E agora eu vou trabalhar com essa ideia. Então, eu vou ajustar essa imagem aqui, tá? E, por exemplo, eu vou colocar aqui um rodapé, que eu mesmo vou construir digitando, fonte. Aí a gente vai colocar, né, os dados que eu tiver, né, do site Pixabay, por exemplo, ou o início do título, ou se não tiver também, então, imagem extraída de. E aí eu vou colocar o link de onde que eu tirei, né? E aí é disponível, né? Tá aqui extraída de Pixabay, disponível em, tá aí. E aí a gente vai colocar também a data, né, que a gente fez esse acesso, né? Vou colocar aqui, colocar assim, não é o padrão, tá? A BNT, mas eu vou colocar só para a gente ter uma ideia. 14, aí você coloca a data aí, 14/5/2011. O certo aqui é acesso, né? Acesso em. Por que a gente coloca esse acesso em? Porque nessa data, né, se tiver algum problema, outras pessoas forem lá e não encontrá-la mais no ar, nessa data ela estava disponível. Você citou a autoria, de onde que você tirou, nessa data ela estava disponível. Bom, eu acho que desse jeito aqui não fica muito legal, né? Eu acho que fica muito poluído o texto. Eu colocaria um título para essa imagem, né? Dependendo do tipo de situação, né, gente? Se for um tipo de situação onde não cabe aqueles padrões da ABNT, normal, bonitinho e tal, eu posso colocar, às vezes, uma palavra, né? Por exemplo, veja a imagem abaixo. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, um recurso que eu gosto de utilizar muito. Selecionar a palavra imagem, vir aqui em inserir, e aí nós vamos usar aqui a nota de rodapé. Nota de rodapé. Na nota de rodapé, nós vamos colocar isso daqui. Vou dar um Ctrl X para recortar, vou colar aqui. O que isso está fazendo para mim? Está dizendo que esse item está com a explicação aqui embaixo. Posso usar tanto para referência ou para colocar esse tipo de marcação também para não poluir tanto o texto. É uma opção. Aí você vai seguir a orientação que foi dada para vocês da CEMED, né? Ok, mas eu estou dando aqui para vocês também uma opção de citação da imagem. Ela está no seu documento, está sendo citada, mas não está poluindo aqui o texto. Eu acho até que para o trabalho com os alunos, para ser mais direto, né, fica até mais interessante assim. Numa publicação aí de um artigo, ou mesmo numa publicação de um documento para girar internamente dentro da secretaria ou dentro entre as escolas, talvez você possa fazer também dessa maneira ou citar direto aqui no rodapé da imagem, tá? Então nós temos essas opções aqui. Essa imagem aqui, ela está colocada, foi então referenciada, está certinha. Eu já vi que não preciso, né, citar o autor em si, o dono da imagem, porque no site Pixabay já está dizendo para mim aqui que ela está de livre uso. E aí, o que eu posso fazer agora?
eu posso querer inserir mais imagens, né? Então, vou clicar aqui e quero trazer mais uma da web. Agora, eu vou colocar uma situação que é muito recorrente e que a gente precisa tomar alguns cuidados. Agora, eu vou mudar aqui, vou colocar Turma da Mônica. Até apareceu uma sugestão já para mim, de tanto que é procurado. O que acontece? Essas imagens igual essas que estão aqui embaixo, que é de eventos, né? Eu vou poder colocar e tomar cuidado que está aparecendo pessoas. Eu não tenho, por exemplo, dessas pessoas a autorização de divulgação das imagens delas, né? Não tenho. Não tem nem como eu localizar essas pessoas, né? Essas crianças que estão aqui. Não tem como eu fazer contato com elas e pedir. Não sei nem se o site que publicou essas imagens, se eles têm essa autorização. E quando tem, às vezes vai estar guardado lá em um documento físico. Se alguém requerer, eles vão mostrar. Olha, nós temos o direito de uso da imagem e tal. É o que a gente faz muitas vezes com os nossos alunos, né? Quando a gente quer divulgar a imagem deles, ou com os colegas também, se for o caso. Mas não era nem isso que eu queria dizer. Por exemplo, essa imagem dá para ver claramente que ela foi extraída de um vídeo. Quando eu clico aqui, clicou em selecionar e eu já poderia inserir. Mas ao invés de fazer isso, eu vou na lupinha de novo. Na lupa, vai abrir e está mostrando de onde que está vindo essa imagem. Então aqui em cima está vindo de um site. Vou clicar para eu ver onde é que é. Site Vimeo. O dono aqui é a ONU Brasil, não sei se é a ONU de fato, parece que sim. Então parece que fizeram esse vídeo aqui para a ONU, mas eu não sei se esse vídeo, se ele tem autorização do Maurício de Souza, que é o detentor dos direitos comerciais dessa turminha da Mônica, das imagens, dos personagens, mas a gente tem a tendência de ver o que quero, já clicar para poder inserir. O que acontece nesse tipo de imagem? A gente sabe que é um produto comercial, então eu só consigo utilizar num documento que eu vou tornar público se eu tiver autorização do dono desse produto para poder divulgar. Aqui no caso, né, se fosse uma redivulgação do vídeo, era interesse da ONU e interesse do autor que ele redistribua a imagem. Então, linkar, criar link, os hiperlinks, tem até aqui, né, o botão compartilhar, ok, poderia até fazer. Mas agora, se eu colocar num documento meu sem a devida autorização, eu posso correr o risco de ser notificado pelo dono da marca, pelo dono do produto, de que eu retire do meu documento porque eu não tive autorização. Então, são coisas diferentes. Mesmo eu citando a fonte, né, bonitinho e tal, extraído de tal lugar, se o dono da marca, o dono do produto não quiser, a gente tem que retirar. Então, eu considero melhor nem colocar, muitas vezes, né, se eu não tenho o direito de uso. Outras pessoas poderiam, por exemplo, pegar os livros e escanear. Todo livro e produto que permite a divulgação desde que cite a fonte, eles vão estar escritos no documento. No livro, você pode pegar, né? Vai ter lá sempre no livro, olha, direitos reservados. Então, quer dizer que você não pode nem pensar em republicar. Aqueles que já têm escrito, eu posso utilizar desde que cite a fonte. Isso também vai estar em sites, vai estar nos produtos comerciais, vai estar dizendo, eu posso citar desde que eu diga de onde que eu tirei, né? Dê créditos aos autores. De outra feita, se eu não tiver isso, eu vou ter que ligar para o dono, pedir uma autorização, muitas vezes escrita por e-mail ou um documento impresso, para então eu poder utilizar a marca dentro da minha publicação. Então, considerando o nível de trabalho que dá, tanto para solicitar isso e também a dor de cabeça que poderia dar no caso de a pessoa não gostar desse tipo de situação, é melhor então utilizar outros grupos de referências de imagens que não aqueles que a gente já está tão acostumado a utilizar, né? Então era para poder fazer esse adendo aqui para vocês sobre a questão do uso das imagens que tem direito de marca, né? A gente tem que ficar bem esperto. Para finalizar essa parte sobre imagens, outra função que a gente pode fazer que é muito importante é a função cortar a imagem. Às vezes eu não preciso de todo esse grupo aqui de elementos dentro da imagem, só quero uma porção. Então eu clico na imagem, aqui em cima eu tenho essa opção, cortar imagem. Clicando em cortar, você vai notar que agora mudou, né? O formato aqui já não é mais aquele. Tem agora essas barras laterais. Assim como o redimensionamento, aqui se eu usar pelas laterais, eu vou cortar mantendo uma proporção da imagem. Olha só. Estou mantendo a proporção. Viu que eu tirei o caminho todo? Se eu trouxer ao contrário,
Eu vou trazer de novo o caminho. Agora, se eu quiser tirar partes superiores ou pelas laterais direita e esquerda, eu vou nessas barras centrais. Então, por exemplo, eu vou deixar só o início do caminho aqui e vou tirar um pouco da copa das árvores. Pronto, pronto. Acabei de fazer isso, só confirmar aqui em cima e prontinho, olha. Eu recortei a minha imagem e deixei só a porção que eu preciso. Então, essa função cortar, ela também é muito utilizada, muito interessante. Toda vez que eu seleciono uma imagem, ó, vou selecionar. Nota que aqui em cima o menu de opções relacionadas à imagem apareceu. Então, o que eu posso fazer? Eu tenho aqui o cortar, eu também tenho o redefinir imagem. Se eu clicar aqui, ó, ele volta para o padrão normal que estava. Mas eu quero manter aquilo que eu fiz por último. Vou dar um desfazer para ele deixar o corte que eu fiz. Eu também tenho as opções de imagem que vão abrir aquelas opções que eu já mostrei anteriormente, tá? Então você pode fazer por aqui ou toda vez que selecionar a imagem, clicar nessas opções aqui em cima e mexer em tudo. Não quero fazer mais nada com a imagem, está prontinho. Então, pessoal, eu vou deixar por aqui então essas inserções, né, essa parte de inserção de imagem. E testa aí, coloca no de vocês, coloca no fórum o que você achou. Eu tenho outras opções aqui, antes de eu encerrar, que é o Google Drive, que eu vou buscar dentro do meu Google Drive mesmo. Olha, ele vai abrir a barra lateral e eu vou poder navegar dentro do meu Google Drive. Como eu não tenho nada por enquanto, ele vai navegar nas pastas, mas não vai achar nada porque eu ainda não coloquei imagens lá dentro, mas é uma opção. A outra opção que a gente tem aqui também é o inserir por URL. Então, eu clicando aqui, vai permitir que eu coloque o link de uma imagem e traga essa imagem só pelo link da URL. E a última opção que a gente tem aqui é por câmera. Eu posso buscar uma imagem pela câmera que eu estiver utilizando no meu notebook, no meu celular, dependendo de onde eu estiver com a câmera. Então, vai trazer a imagem que estiver filmando ou que estiver passando na nossa câmera naquele momento. Bom, para a imagem é isso. A gente tem essas opções, essas considerações. Faça o uso aí, testa e nos diga no fórum o que vocês acharam, tá bom? Eu aguardo vocês então na próxima aula, onde a gente vai dar continuidade sobre o Google Docs. Até lá!